Olá pessoal, bem-vindos a mais uma mensagem de bênçãos. No estudo anterior, nós aprendemos a respeito dos sinais da volta de Jesus. Analisamos o capítulo 24 de Mateus e vimos ali que todas as profecias que Jesus proferiu está se cumprindo à risca, e um dos últimos versículos que nós lemos foi Mateus 24:14, que diz que será pregado o evangelho do reino para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O fim do mundo representa a volta de Jesus, tá bom? Quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, esse mundo então chegará ao seu fim, tá bom? Então esse é o fim do mundo. Então, a única coisa que falta para Jesus voltar é a propagação do evangelho eterno, né? A pregação do evangelho. Por isso nós estamos aqui fazendo essa série de estudos para entendermos a palavra de Deus, que é o evangelho eterno, para dessa forma nós nos prepararmos para a volta de Jesus. Para você potencializar no seu coração essa bendita esperança da volta de Cristo, você compreender melhor. Porque tem muitas pessoas que são desconfiadas, tem muitas pessoas que não acreditam, acham que isso é história. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, ele vai voltar. Então, por gentileza, né, estude conosco, compartilhe com os amigos, para que dessa forma muitos outros venham conhecer o Evangelho Eterno e se preparem para o retorno de Jesus. E nós vamos ver hoje um estudo maravilhoso que muito pouco é falado, muito mesmo. É a respeito dos 1000 anos. Você já ouviu falar dos 1000 anos? A Igreja Adventista chama de milênio. Então, é um período de 1000 anos. O que vai acontecer nesse período de 1000 anos? O que vai ser? Vai ser o Armagedon, vai ser guerra, vai ser uma luta para aqueles que não se salvaram, então eles vão ter que lutar aqui. Será que é isso? Vamos analisar no estudo de hoje isso. Então, primeiro, para nós entendermos a questão dos 1000 anos, nós precisamos entender a respeito de quantas ressurreição haverá. A Bíblia fala de ressurreição e não de reencarnação. Entenda bem, tá bom? Primeiro, vamos ler aqui na Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 28 e 29, para vermos quantas ressurreições haverá. Eu leio aqui na minha Bíblia. João 5, 28 e 29. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz deles, sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então veja só, no Evangelho de João a gente vê aqui que vai haver 2 ressurreições. Quando? Quando Jesus voltar. Então aqueles que estiverem mortos, diz assim, que ouvirão a voz de Deus. E Deus então vai ressuscitar os mortos. Eu me lembro da experiência no próprio Evangelho de João, no capítulo 11, ali pelo versículo 28, quando Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro. Lembram-se? Lázaro estava morto há 4 dias. E aí Jesus foi lá no túmulo de Lázaro e ele então chamou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. Se Jesus tivesse dito: quem está aí morto, sai para fora, ia sair todos os defuntos, os cadáveres, viriam para fora. Mas Jesus chamou pelo nome, Lázaro, porque Lázaro é uma pequena amostra do que vai acontecer quando Jesus voltar. Ele vai dizer, vai chamar pelo nome, aqueles que morreram em Cristo, salvos, vão ressuscitar para a vida eterna, para nunca mais morrer. Nunca mais vai passar pela morte, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter sofrimento, nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter nada de ruim, queridos. Isso é muito bom. A volta de Jesus representa a solução de todos os nossos problemas. Então essa esperança tem que estar potencializada em nossos corações a cada dia. Você crê? Creia, meu amado, que isso vai te trazer muita alegria, porque isso é verdade pura, esse é o Evangelho Eterno. E só que tem a parte negativa, que diz que os que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida, mas os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. O que é praticar o mal?
Praticar o mal é cometer pecados. E um dos pecados é você desacreditar de Deus. É você não acreditar na palavra de Deus. Então você vai estar praticando o mal, porque a palavra de Deus só é coisa boa, nasceu na mente de Deus. Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. Então nós precisamos acreditar em Deus. E praticar o mal, além de não acreditar na palavra de Deus, não se preparar para a volta de Jesus, fazer o mal para as pessoas, cometendo pecado, então a pessoa vive na prática do mal. Essas pessoas vão ressuscitar para o dia do juízo, do julgamento final, onde eles vão ser condenados à pena de morte, e será morte eterna, perpétua. Nunca mais vai existir essa pessoa. Assim como a salvação é eterna, você vai viver para todo sempre, a perdição será eterna. Não vai, note bem, não vai haver um inferninho onde as pessoas vão estar pegando fogo ali, queimando, ai, ai, ai. Imagina você lá no céu, desfrutando as bênçãos dos céus, e ter um parente, um amigo teu lá, penando no inferno, queimando. Queridos, esse não é o evangelho verdadeiro, esse é o evangelho mentiroso, enganoso. Esse mostra que Deus é perverso, é mau. E meu Deus não, meu Deus é bom, meu Deus é maravilhoso. Ele deseja que você se prepare para viver uma vida de paz e alegria. Então, quando ele fala que a morte é eterna, significa que a pessoa vai ser fulminada. No livro de Zacarias diz que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Vai desaparecer e vai deixar de existir. Entendeu? Então, nós precisamos entender isso. Então, ficou bem claro que vai existir duas ressurreições, dos justos e dos injustos. Outra coisa que eu gostaria que você entendesse é o seguinte: nenhuma doutrina bíblica pode ser fundamentada em apenas um versículo. Por isso eu convido vocês para ler comigo no livro de Atos, no capítulo 24. Vamos ler mais um versículo a respeito dessas duas ressurreições. Então, Atos, capítulo 24, versículo 15, também fala dessas duas ressurreições. 2 versículos, para a gente não estender muito o estudo. Embora a gente está dividindo em partes, porque é muito, mas vamos lá. Versículo 15 do livro de Atos, capítulo 24, diz assim, ó: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como de injustos. Então, ficou bem claro aqui, haverá ressurreição de justos e de injustos. Justos são os salvos, justos são os pios, injustos são os perdidos, injustos são os ímpios, justos são os bons, injustos são os maus. Então, vai haver só duas ressurreições. Então, vamos estender mais aqui nosso estudo. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Quando os justos vão ressuscitar? Então, você vai encontrar essa resposta na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16. Diz assim: olha quando os justos vão ressuscitar. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha só, Jesus vai descer dos céus. Nós estudamos alguns estudos atrás. Lembra a pedra que desce do céu? Se você não se lembra, volte lá nos estudos para você ficar a par, para entender. Então, Jesus descerá dos céus, aí ele diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo, os salvos, vão ressuscitar primeiro. Tá bom? Então, quando? Quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os mortos que estiverem lá no pó da terra vão ressurgir, vão ressuscitar, incorruptíveis, transformados para viver e reinar com Cristo por toda a eternidade. E você quer estar lá, não quer? Eu também. Então vamos nos preparar. Outro versículo, né, para a gente deixar bem claro. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, bem lá no fim da Bíblia mesmo. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Quando vão, né, ressuscitar os mortos? Olha só que interessante. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Apocalipse 20, verso 6. Abriu? Amém? Amém. Então vamos lá. Bem-aventurado. Quando você lê na Bíblia a palavra bem-aventurado, significa felizes. Então olha só, olha a felicidade aqui. Felizes
E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, você quer ser feliz? E você quer ser santo? Você tem que fazer parte da primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, né, quando Jesus voltar, os justos, os salvos, os santos vão ressuscitar nessa primeira ressurreição. E quando que os ímpios vão ressuscitar? Se os justos, os salvos vão ressuscitar na primeira ressurreição, os ímpios vão ressuscitar quando? Apocalipse capítulo 20, verso 5. Volta só um versículo. Olha só o verso anterior, diz assim, ó: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então veja só, os justos, os salvos, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eles vão ressuscitar, eles vão fazer parte da primeira ressurreição. Então quem ressuscita na primeira ressurreição será chamado de santo, justo, salvo, porque ele tem parte na primeira ressurreição. E os ímpios, quando vão ressuscitar, ele diz assim, os ímpios vão ressuscitar na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos perdidos, os ímpios. E ele diz que eles vão ressuscitar quando? No final do milênio, no final dos 1000 anos. Então, no início do milênio, ressuscita, na volta de Jesus, ressuscita os salvos. E no final dos 1000 anos vai ressuscitar os ímpios, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui, senão vai estender muito esse estudo, e amanhã a gente volta com a segunda parte, tá bom? Mas eu gostaria que você guardasse essa esperança maravilhosa de fazer parte dos salvos. Você quer? Quer fazer parte dos salvos? Eu também quero. Então ore comigo nesse instante. Bondoso Deus, por favor, nós estamos estudando a Tua Palavra, estamos aprendendo essas lições maravilhosas, essa bendita esperança, vendo como o Senhor nos ama e como o Senhor tem trabalhado para nos salvar. Então pedimos, por favor, nos ajude para que a gente continue estudando a Tua Palavra e assim adquirindo mais conhecimento, para que a nossa fé cresça mais, a nossa esperança mais ainda, e assim dessa forma estarmos preparados para este grande evento da volta de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.